Estamos de volta, segunda hora do Revista Justiça desta sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020, 9:06. Giro pelo mundo. Vamos saber o que foi notícia nessa semana, notícias internacionais. Nossa convidada é especialista em direito constitucional, filosofia e direitos humanos, estudiosa de assuntos latinos e com livros publicados em vários países, Olívia Ricarte, que também está no Instagram neste momento fazendo uma live dessa participação. Bom dia, doutora Olívia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, equipe da Rádio Justiça. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, amigos presentes aqui na live. É sempre um prazer. A gente está aqui para comentar sobre o que aconteceu de relevante no cenário internacional. Vamos lá? Vamos lá, Estados Unidos sendo uma boa fonte de informações para essa semana, né, doutora Olívia Ricarte? Eu acredito que para o semestre, viu? Até novembro aí, quando acontecer de fato as eleições norte-americanas, a gente vai estar comentando aqui, porque, enfim, o que acontece lá reflete não só aqui, mas no mundo inteiro, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa corrida presidencial aí deles. Então vamos começar então. Além da prisão que tivemos do ex-estrategista de Donald Trump, Steve Bannon, que pagou fiança e foi solto, o que mais podemos falar? Isso, como você bem adiantou aí, o Steve Bannon foi chefe de estratégia da Casa Branca na gestão do Trump, e alguns alegam que ele foi aí um dos grandes responsáveis pelo marketing político aí que foi muito bem sucedido e que colocou o Trump no poder em 2016. Em 2017, um ano depois, ele saiu de comum acordo, não teve nenhuma briga, nada disso, pelo menos oficialmente. E aí ele foi tratar dos assuntos dele, ele que tem aí vários movimentos, é líder inclusive do movimento The Movement, que é um movimento conservador que tem adeptos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, com lideranças latino-americanas, e ele é líder desse movimento aí conservador, que tem adeptos aí no mundo inteiro, é bastante forte no cenário atual, que o conservadorismo está sob os holofotes, né? A gente conversa aí sobre isso todas as semanas e vai conversar um pouquinho sobre conservadorismo hoje também. E aí ele foi preso essa semana, indiciado e preso, por suspeita de desvio de dinheiro de uma campanha que aconteceu. Uma das promessas de campanha do Donald Trump em 2016 foi a construção de um muro para separar ali, de vez tornar mais forte a fronteira ali muito sensível que é do México com os Estados Unidos. E aí foi uma das promessas de campanha dele. Para cumprir essa promessa, ele fez uma outra campanha, quando já estava no poder, para arrecadar fundos. Então, milhares de pessoas doaram fundos, milhares de pessoas civis, né, particulares, empresas também doaram fundos para essa campanha. Essa campanha chegou a arrecadar 25 milhões de dólares, é muito 25 dinheiro. 25 milhões, hein? 25 milhões de dólares na época, e aí o processo corre com relação a isso, com relação ao desvio de dinheiro arrecadado nessa campanha para a construção do muro entre Estados Unidos e México. E aí, ele foi solto, ele não está preso não, o processo continua, foi indiciado, mas ele foi solto e pagou uma fiança, amigos, de 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Ninguém sabe se alguém pagou essa fiança para ele, oficialmente foi ele mesmo. E aí... Por enquanto ele deu um sinal ali, né? 1,75 milhão com comprometimento de pagar o resto ainda. Isso, e é justamente, amigos, eu não sei se é uma estratégia de defesa, não sei, mas é justamente o que a Procuradoria achou, o que o Ministério Público, né, a Fiscalia Americana, achou até o momento nas contas depositadas diretamente, as movimentações financeiras diretas na conta dele, porque o resto teria sido dividido entre as organizações das quais ele faz parte. Né, a gente falou aqui que ele participa de vários movimentos, é líder de vários movimentos aí conservadores pelo mundo afora. Então a gente vai observar, né? As autoridades ligadas a ele lamentaram o fato, o Trump, o pessoal do movimento conservador aqui no Brasil também, que a gente tem líderes do The Movement latino-americanos aqui no Brasil. Então todo mundo aí lamentou e aí a gente vai observar. Mas a gente não vai falar só do Steve Bannon, não. Antes da gente entrar... Opa! O dente sujo aqui, problemas de bastidores de live. Então, antes da gente entrar na corrida presidencial propriamente dita,
eu queria fazer uma errata aqui da semana passada, porque a gente vai falar o nome dela várias e várias vezes até novembro. Pois não. Dependendo do resultado, depois de novembro também. A gente vai falar da Kamala Harris. Semana passada, a gente pronunciou o nome dela como sendo Kamala Harris. E eu vi muitos veículos de comunicação pronunciando. Ela não era mundialmente conhecida, né? Então, os veículos, muitos deles pronunciaram Kamala Harris. E eu também, aqui na Rádio Justiça. Então, eu quero justificar você também, muitos veículos de comunicação. Ela não é mundialmente conhecida, agora que a gente está conhecendo ela, né? E, amigos, não é um erro tão grosseiro assim, não. Sabe por quê? A mãe dela é indiana. E o nome Kamala, apesar de ter origem havaiana também tem raiz indiana. E por lá chama Kamala. Eu vou fazer até um parênteses aqui de um caso muito famoso que aconteceu lá, do caso das meninas Lobo, de 1920. Uma dessas meninas Lobo, depois os amigos procuram aí fazer a pesquisa mais aprofundada, uma dessas meninas Lobo chamava justamente Kamala. Kamala, tá bom? Então, tá assim, bom. é um erro justificável. Mas daqui pra frente a gente vai respeitar o sotaque norte-americano, que é o dela, então é Kamala Harris. Então vamos lá entender um pouquinho sobre a corrida presidencial. A gente sabe aí que aconteceu a convenção democrata essa semana. E essa convenção deu o que falar, né? Muitas celebridades políticas norte-americanas deram as caras, né? Gente que estava sumida aí há um tempo, gente muito popular e gente polêmica. E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho. Aconteceu essa semana e aí confirmou a indicação do Biden e da Kamala Harris como vice-presidente, candidata a vice-presidente para as eleições presidenciais desse ano. Dentre as estrelas que apareceram por lá, estavam o Clinton, e eu quero que os amigos percebam o perfil das estrelas, para a gente entender um pouco o que está acontecendo aí no cenário de hoje. Apareceu o Clinton, que é da ala centrista democrata. Apareceu a viúva do McCain, que concorreu com o Obama em 2008, perdão. O McCain era republicano, ou seja, da oposição, e a viúva dele apareceu defendendo a candidatura do Biden. O ex-secretário de Estado da presidência do Bush, o Powell, também republicano, também apareceu defendendo a candidatura do Biden. Apareceu o Obama e o casal, né, Michelle e Obama, que são a ala pop, né, do Partido Democrata. Então, amigos, apareceu também uma deputada que a gente vai ouvir muito falar dela no futuro, Alexandria, que é uma expoente do Partido Democrático mais à esquerda, mais na ala progressista, mais radical, e ela é muito popular por lá, é jovem, e provavelmente a gente vai ouvir falar muito sobre ela, e ela foi lá defender também a candidatura do Biden. Ou seja, parece que a, entre aspas, esquerda, a gente vai já explicar por que é entre aspas, parece que, entre aspas, a esquerda dos Estados Unidos se reuniu todinha contra o Donald Trump. Todos contra o Donald Trump. É uma união perigosíssima para a manutenção dele no poder, inclusive ex-republicanos, para vocês verem, ouvintes, como o negócio está forte, a oposição está forte, está unida por lá. Agora, amigos, eu queria trazer um pouquinho, um resuminho rapidinho para os amigos os amigos que acompanham o Giro pelo Mundo sabem que a gente não só noticia, a gente contextualiza a proposta do programa. Os amigos têm que entender o porquê da notícia, certo? Então, a gente vai entender hoje a diferença básica, um resuminho, entre democratas e republicanos. Porque os amigos veem assim, meu Deus, gente, só tem esses dois partidos lá, são dois partidos tão fortes que brigam tanto entre si, né, e dividem o país. Sim, amigos, eles dividem o país, sim. Eles dividem o país setorialmente entre norte e sul, e isso é histórico. A gente vai já entender por quê. Eles dividem o país ideologicamente com ideias mais alinhadas à direita ou mais alinhadas à ala progressista, né, com movimentos sociais e tudo mais. E eles dividem por idade, por causas sociais, enfim, por tudo economicamente, né?
é um país super dividido de verdade, os Estados Unidos, e a gestão Trump aflorou essa divisão, e é justamente uma das coisas que os democratas estão usando contra ele, né? Que eles querem um país mais unido. Já basta essa divisão que já é tradicional por lá. E por lá, amigos, é o seguinte, só para a gente entender um pouquinho como é que funciona. Só tem dois partidos? Não, não tem. Não. Inclusive, na corrida presidencial, a gente tem outros candidatos, só que eles não aparecem muito, porque a máquina do Partido Republicano e do Partido Democrata é muito forte. Então, eles não aparecem muito, mas, inclusive, a gente tem mais 3 partidos, tá? A gente tem um partido lá que, inclusive, tem uma candidata a vice-presidente negra também, igual a Câmara. A gente tem um outro partido que a candidata, inclusive, é mulher, a principal candidata, e a gente tem um outro partido. Então, são mais 3 partidos, micropartidos, que devem se aliar aí para apoiar um dos 2 grandes, né? Um dos 2 grandes blocos. E o Partido Democrata, amigos, que é mais alinhado à direita, a gente não pode falar que uma direita ou outra esquerda, porque as teorias elas se mesclam conforme o momento histórico e a gestão propriamente dita. E a gente vai ver isso, inclusive, no próximo tema, que a gente vai falar sobre a Bielorrússia. Então, os democratas, eles são um pouco mais aliados à direita, ao conservadorismo de comportamento e de costumes, porque eles são liberais na economia, certo? Então, eles são mais alinhados à direita. Eles surgiram por volta de 1700, depois da independência das 13 colônias. Então, a partir do Pacto Federativo, já surgiu o Partido Federalista, e a partir do Partido Federalista, com o pleonasmo, né, depois do movimento federalista, surgiu o Partido Republicano, com ideias bastante conservadoras, escravocratas e tudo mais, coisa que a gente já viu aqui no Brasil também. Essas ideias conservadoras ao extremo fez eclodir movimentos sociais, né? Movimentos sociais que queriam essa mobilidade social, mais liberdade para os mais pobres, enfim. Menos impostos, enfim, uma série de coisas. E aí, uma dissidência do Partido Democrata, do Partido Republicano, numa dissidência, surgiu o que a gente conhece hoje, Partido Democrata. E esse Partido Democrata, amigos, vocês podem pensar que é esquerda. Não é bem esquerda, não. Eles defendem uma coisa mais social, um prisma mais social, né? Eles defendem a política antirracista, a política de proteção aos imigrantes. Eles foram responsáveis pelo fim da política de escravagista por lá. Então, assim, eles defendem mais esse lado mais progressista, mais social, né? Enquanto que os republicanos ficaram com a política mais tradicional, que é aquela que com mais domínio de classe, né, sobre a outra. E aí eles acabaram que fizeram essa dissidência e aí formou esses 2 grandes blocos. Esses 2 grandes blocos, eles foram acirrados, a disputa e a divisão, ela foi completamente acirrada e dividiu o país em 2, de verdade, a partir da Guerra Civil. Essa Guerra Civil, ela aconteceu de 1861 a 1865. E o grande marco dela foi o fim da política escravagista, escravocrata. Né? Então, foi uma vitória. Ambos os lados venceram, de acordo com as suas proposições. Né? O lado sul do país conseguiu vencer a política escravocrata, o lado norte conseguiu manter o conservadorismo mais ao norte, e assim continua até hoje. Então, quando a gente vê aí que o desafio do Trump é conquistar o público feminino, que o desafio do Trump é conquistar o público latino, que mora mais ao sul. Então, quando a gente vê que o desafio do Trump é conquistar o público negro, a gente precisa ver que isso aí é uma herança lá de trás. Então, eu espero que os amigos tenham conseguido entender um pouquinho, né, desse cenário norte-americano e por que continua assim até hoje. Então, se tiverem dúvidas, os amigos podem me contactar a Rádio Justiça aí no WhatsApp, que a gente tira dúvidas na outra semana, que é um pouquinho complexo, Muito mas bem. enfim, né? Agora vamos passar para outro país. Afinal, como é que eu pronuncio isso? Bielorrússia ou Belarus? Ou Então, Belarus?
Belarus. Então, dos dois jeitos, em português é Bielorrússia, em português, né? Então, como a gente está no Brasil, a gente vai falar Bielorrússia. E aí a gente vai conhecer um pouquinho desse país que tomou a cena essa semana por protestos gigantescos. Eu acho muito curioso a gente sair da pauta da pandemia, né? E entrar numa pauta onde, por exemplo, vários shows acontecendo. Aconteceu um show de milhares de pessoas essa semana na província de Yunnan, que foi onde começou a pandemia. Eu acho isso muito estranho, a gente noticiar isso no meio da pandemia ainda. E assim como eu acho estranho todos os protestos que estão acontecendo, né? Mas no caso dos protestos, é uma necessidade de autodeterminação do povo tão grande, né? Que às vezes a gente remete a gente à reflexão. Poxa, esse pessoal está indo para a rua no meio da pandemia porque eles devem estar muito sufocados, né, nos seus anseios sociais e políticos. E parece ser o caso da Bielorrússia. Essa semana, na praça principal da capital de lá, Minsk, se reuniram cerca de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, é muita gente, para protestar contra o presidente de lá, que é o Lukashenko. Se ele tiver alguém, se o meu amigo da Rússia, que acompanha a gente toda semana, tiver aí, ele que me corrija, né, Sérgio? Lukashenko, que é o presidente de lá. E por que eles estão protestando contra o Lukashenko, pessoal? Ele não ganhou a eleição? Teve uma eleição agora dia 9, ele venceu com 80%. Por que esse povo está protestando, então? Veja só, amigos. A Bielorrússia é um país pequenininho. Ela tem a nação inteira, né? O território da Bielorrússia tem pouco mais de 207 mil quilômetros quadrados. Roraima, que é a minha casa, tem 225. Então, Roraima, que é um estado pequenininho do nosso país, é maior do que a Bielorrússia. A Bielorrússia também não tem mar, ela é cercada por países ali dos países bálticos, Letônia, Lituânia, Ucrânia ao sul, Polônia e Rússia. Então, ela é toda cercada, ela não tem mar. E a gente vai entender também por que ela se torna importante por isso, né? E é um país pequenininho, a maior parte da área útil da cidade não habitada é de florestas. Essas florestas são super protegidas por lá. 40% é de florestas, ou seja, a economia é basicamente transporte entre os países produtores, por exemplo, transporte de petróleo russo, manufatura e agricultura. É basicamente essa a economia da Bielorrússia. Contudo, não é um país pobre não, viu, amigos? O IDH da Bielorrússia ocupa a posição número 53 no índice das Nações Unidas. Para vocês terem uma ideia de comparação, o Brasil ocupa 73. Então, a qualidade de vida da Bielorrússia é melhor do que a gente aqui. O índice de analfabetismo de lá é de 99%, é muito alto. A taxa de mortalidade é ínfima, uma das menores do mundo. Mas também o tamanho, né, desse país, né? Mas tem outros países, por exemplo, na África setentrional, tem país até menor, né? E que não tem a mesma resposta. Mas sim, a Bielorrússia tem, né? O sistema de saúde funciona super bem, o IDH é super bom, a educação também é super boa, e tem tudo isso, mas nem tudo são flores por lá. Embora eles tenham essa qualidade de vida que parece incrível, eles sofrem com a política. A Bielorrússia fazia parte, amigos, da antiga União Soviética. E aí, a partir de 1990, com a queda, né, definitiva da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, que a gente falou na live passada, vai lá na página da Rádio Justiça que vocês vão entender, né? Tá lá no ar. Então, com o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, a Bielorrússia conseguiu a independência dela. Em 1990 começou o processo de soberania, 91 a independência, 94 eles conseguiram a Constituição Federal deles e elegeram o presidente. Adivinha quem que eles elegeram? Em 94, o Lukashenko. O Lukashenko, que é justamente o presidente que eles têm hoje. Mas o Lukashenko voltou ao poder depois de tanto tempo. Não, amigos, ele está lá desde 94. Ele está lá desde 94. Ele fez várias reformas constitucionais que permitiram esse mandato aí infinito dele. Ele aumentou o tempo de mandato que era de 5 para 7 anos, tirou o limite de
de candidaturas, ou seja, ele pode ficar se candidatando aí infinitamente, tudo constitucionalmente, tá? Nada de golpe de Estado, não. Tudo na seara constitucional. Essa E é a aí bronca, então. essa é a bronca. E aí teve ele também tem um perfil autoritário. Ele mesmo diz que tem um perfil de governo autoritário. Ele não é muito bom de diálogo, não. Ele é acusado de perseguir adversários políticos, tolher liberdades fundamentais, enfim, uma série de coisas. E aí, a Bielorrússia, por exemplo, é a única nação europeia que admite a pena de morte sem situação de guerra, ou seja, é um governo com linhas autoritárias aí, mesmo que a população viva bem, né, de acordo com os dados. Mas aí ele teve essa última eleição agora, dia 9, e o Lukashenko venceu de novo, com 80%. Ele só vence com 80%. Mas tem uma diferença, gente. Agora nós temos internet, agora nós temos redes sociais, agora a população conversa entre si, as regiões conversam entre si e tem pesquisas alternativas. Embora ele tenha o controle estatal dos veículos de comunicação oficial, existem as redes sociais. E as pesquisas mostravam que ele não ia vencer, e ele venceu com 80%. E isso levou a população, principalmente os mais jovens e as mulheres, para as ruas. E é isso que está acontecendo lá em Belarus ou Bielorrússia, para os amigos entenderem. Os impactos internacionais disso, não sei se o nosso tempo já está terminando. Por favor. Tá. Os impactos internacionais disso, amigos, refletem principalmente na Rússia, porque a Rússia tem um pacto, um acordo, né, de cooperação internacional que visa cidadania única, moeda única, várias coisas assim. Eles são bem próximos politicamente, economicamente e diplomaticamente. Então, a Bielorrússia, ela é muito pequenininha, ela precisa do gigante Rússia para se defender, né? Ela que não faz parte da União Europeia, a União Europeia já disse que não vai reconhecer a vitória do Lukashenko, já disse que vai impor sanções, todos os membros já concordaram. Então, é uma pressão muito grande. Quem que ele tem para defender o Lukashenko? Só a Rússia. E a Rússia, por que a Rússia vai defender um micro país desse, que não tem nem saída para o mar? Ora, justamente por isso, amigos. Por ele não ter saída por mar, ele é a única rota fora da OTAN, né? Ali no norte, países bálticos, comércio marítimo com um dos principais portos da Ásia, que é Hong Kong. Lembra que a gente conversou de Hong Kong também? Sim. Que Hong Kong é a menina dos olhos do Ocidente. Enfim, aí o Putin, né? A Rússia precisa proteger o seu comércio exterior dos olhos da OTAN, né, que é o concorrente dele, marítimo. Então, ele precisa dessa rota terrestre que a Bielorrússia oferece para ele. Então, amigos, vocês veem que está tudo interligado e é por isso que a Rússia vai defender sim, viu? A Bielorrússia, a Belarus. Inclusive, já defendeu. O Putin já disse essa semana que não acha certo, embora ele esteja assim, um pouco comedido ainda, mas ele disse, não acho certo interferências estrangeiras, eles têm um Ministério Público deles lá, e eles que investiguem, que a gente não tem que se meter. Então, vamos observar. Está certo, doutora Olivia Ricatti. Até a próxima semana, um bom fim de semana para você e até lá. Até lá, amigos. Até a próxima. Boa semana. Agora em Brasília, 8h29.